Paz de Cristo, amados de Deus. Como temos visto nesses dois últimos estudos a respeito do Evangelho do Reino de Deus, Deus planejou o seu reino, todo o seu reino, antes da fundação do mundo. Na fundação do mundo, Deus estabeleceu o seu reino, ou seja, Deus criou todo o aspecto material necessário para ter o reino com os homens. Agora nós vamos ver hoje que no Antigo Testamento, Deus anunciou em mistério o seu reino. E amanhã, no estudo de amanhã, nós veremos que Deus revela no Novo Testamento o seu reino, de tal forma que nós, os filhos de Deus, em qualquer época da história, possamos nos tomar conhecimento. Eita ferro. Possamos tomar conhecimento da revelação do reino de Deus. Então vamos ver. Deus anuncia em mistérios no Velho Testamento o seu reino. Temos alguns textos que eu quero trazê-los a conhecimento nosso para que nós possamos perceber como Deus faz as coisas. Ele é Senhor, como diz o texto de ontem que lemos aqui. Ninguém pode impedir que Deus faça aquilo que o seu coração deseja. De modo que a terra nunca, criada para ser um caos, poderá vir a ser. Nunca. Tira isso do seu coração. A terra não será destruída. Nunca. Porque Deus a criou para ser habitada pelos homens. Vamos ver, por exemplo, no texto de Isaías, capítulo 46, versículos 10 e 11. O que diz o profeta a respeito do reino de Deus e do anúncio do reino de Deus pelo Senhor? Diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o início, Deus anuncia o que vai acontecer no fim. E nós não precisamos ter um mínimo medo de que não aconteça. Ele é o Senhor. Ele anuncia no princípio as coisas do fim. Muitas coisas que estão anunciadas pelo Senhor ainda não se sucederam e vão se suceder certamente, porque a boca do Senhor o disse e não há quem possa detê-lo. Sim, senhores. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoando Adão e Eva, diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos pensar aqui o seguinte: Adão e Eva, que ouviram estas palavras lá no princípio, eles tinham noção do que Deus estava falando, da grandeza. Por exemplo, eles tinham noção quando Deus diz assim: multiplicai-vos e enchei a terra. Eles tinham noção de que a terra seria formada por homens neste tempo de bilhões de pessoas, todas elas descendentes de Adão. Será que Adão tinha noção disso? Quando diz dominai sobre toda a terra, por acaso Adão tinha noção da grandeza da terra? Como Deus faz e anuncia as coisas em determinados momentos que nós não temos capacidade de mensurar e de entender a grandeza do que Ele fala. Sim, senhores, é Deus agindo, é Deus anunciando o seu reino de forma que naquele momento só pode ser entendida pelo tamanho do mundo ou o tamanho das coisas que estão na cabeça do indivíduo. Mas na cabeça de Deus,
ela é muito maior, imensuravelmente maior. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus fala para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ora, Adão não tinha nem noção do que seja conhecimento do bem e conhecimento do mal. Adão não tinha noção de nada, era novinho. Aí depois diz: porque no dia em que dela comerdes ou comeres, certamente morrerás. Ele entendia essa palavra, morrerás? Adão tinha noção do que seja morrer? O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Adão cometeu o maior de todos os sacrilégios que um homem pode cometer. Ele introduziu o pecado no mundo. Mas ele não tinha noção do que estava fazendo. Não tinha a mínima noção. Mas quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós vemos essas coisas acontecendo porque o reino de Deus deveria passar por todas essas fases, até a última fase, quando houver a ressurreição dos filhos de Deus e dos mortos. Sim, senhores. E depois todos viverem, alguns sobre a terra, outros debaixo da terra, no abismo ou no lugar de tormento, que é a segunda morte. Mas todos experimentarão, alguns poucos não. Paulo diz: e nós os que ficarmos vivos, e eu quero estar nesse grupo, ser transformado num abrir e fechar de olhos sem experimentar a morte. Mas o fato é que a esmagadora maioria não tem noção do que seja a morte. E nós, até nós, não temos noção, porque não sabemos. A partir do momento em que deixamos de respirar, o que acontece? Não temos a mínima noção. Sim, senhores. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha, é do Senhor. A igreja luta, tem dificuldades e rejeita essa ideia de que Deus tem um povo particular, uma propriedade peculiar, e isso é bíblico. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, propriedade peculiar. É bíblico, mas como a gente não entende, terminamos por rejeitar, e faz parte do reino de Deus. Nós vamos ver, quando estudarmos a estrutura do reino de Deus, nós vamos ver que existe o governo do reino, e vamos ver também que existe a criação, o povo sobre quem se reina. Aí o texto diz: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha Deus falando de reino. Isso está em Êxodo 19. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. É Deus anunciando já o reino. O seu reino, que é um reino sacerdotal. E um reino sacerdotal é um reino para abençoar, para ministrar as virtudes do Deus a quem o sacerdócio serve. Sim, senhores, em Apocalipse 5:10, nós vemos a confirmação desse texto. Olha o que diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Um reino sacerdotal. Aí termina dizendo: e reinarão sobre a terra. Veja bem, o quanto se fala de reino. Reino, reino. É o propósito de Deus para a nossa vida. E nós temos que receber essa palavra. E temos que nos preparar. Sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E Deus espera que eu e você realmente nos curvemos a essa verdade e nos deixemos preparar para a glória do seu nome.
em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a Igreja Gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.